sei que o pastor já orou, mas nesse mesmo espírito, curve as suas cabeças, por favor. Espírito Santo de Deus, usa o teu povo nessa hora, toca em cada coração. Pai, eu sou um mero servo, Senhor. Tudo aquilo que foi estudado durante a semana, tudo aquilo que o Senhor falou durante a semana, Senhor, se o Senhor quiser mudar agora, Senhor, fique à vontade, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu estou em tuas mãos. Fala com o teu povo. Abra os corações, Senhor. Que toda crítica, que todo olhar contrário à tua vontade caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que a palavra possa ir de encontro ao que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, Senhor. Pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. É tão bom estar na tua casa. É tão bom, Senhor, poder te louvar. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Graças a Deus. Espero que os irmãos estejam bem. Motivo de alegria. Muito feliz de ter essa oportunidade. A gente, como o pastor falou, a gente está nesse mês de uma igreja bíblica. E durante o decorrer das semanas, nos domingos, de manhã e à noite, tiveram várias ministrações falando sobre a igreja bíblica, né? E nos dias que eu vim, né, minha família veio de domingo, eu pude notar algumas coisas, né? E nós ouvimos a Pamela, ela pregou num certo domingo, falando sobre a palavra que tem que cortar em mim primeiro. Ela ministrou isso daí. Foi uma palavra fantástica e reveladora para nós, né? Logo depois o pastor falou sobre a vida espiritual, né? Sobre a questão de que muitas vezes a gente não espera esse processo espiritual na nossa vida, essa maturidade. Muitas vezes a gente não espera esse processo de Deus em nossa vida. Palavra fantástica. Domingo passado, o irmão do pastor, o Samuel, ele falou sobre o amor. E a gente com certeza já ouviu, seja aqui na igreja ou em ministrações na internet, palavras sobre amor, falando sobre o amor. Mas ele falou de uma forma, o Espírito Santo usou ele de uma forma, que ele falou de uma forma simples sobre o amor. E tocou lá no fundo. E é interessante, clareia para nós, essa palavra que ele ministrou, deu uma clareada. E na sexta-feira passada, no pequeno grupo que nós nos reunimos aqui, a Dani também trouxe uma palavra falando sobre o amor, dando uma destrinchada sobre o amor. Eu achei fantástico também essa palavra, Dani. Que você possa ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos, num certo momento, essa palavra. Tocou bastante em mim aquela palavra, né? E a pastora hoje, eu fiquei sabendo, né, que foi maravilhoso a bênção, falou sobre o rei Josias, né, sobre o coração quebrantado e contrito, enfim, né? Então, nós estamos tendo várias ministrações sobre a igreja, sobre ser uma igreja bíblica. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Eu sei que muitos ministraram falando das características, enfim, né? E quando se fala em igreja bíblica, eu fazendo a leitura, e acho que tem muito a ver com isso, que são os precursores da igreja, que está lá em Atos 2, quando Pedro, logo depois do Pentecostes, existe todo aquele processo, ele prega para as pessoas, no qual mais de 3.000 pessoas se rendem, aceitam o Espírito Santo, se convertem e por aí vai. E é isso que eu quero comentar com vocês, né? Compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de citar algumas coisas, né? Algumas curiosidades sobre a Bíblia, porque a gente está no mês da Bíblia, né? De ser uma igreja bíblica. E eu gostaria de citar algumas coisas da Bíblia, que talvez alguns de vocês já saibam, mas eu acho interessante isso ser frisado na
na nossa mente, principalmente no nosso coração. Uma das coisas, eu vou colocar como curiosidades, e eu acho interessante, que o primeiro a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, e é o livro mais traduzido e mais vendido até hoje. E é interessante que existem vários povos, várias línguas, vários dialetos, e foram, pelo que eles contaram até então, eu acho que é mais de 2.900 línguas foi traduzida a Bíblia, inclusive no português. E o tempo para escrever a Bíblia? Então, ela é dividida em dois momentos, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, alguns teólogos falam que é cerca de 1.600 anos. E o Novo Testamento, que é cerca de 75 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. É estimativa essa data, né? Então tem chão, né? Demorou para essa Bíblia que nós temos hoje ser escrita. Uma outra curiosidade também, e eu achei interessante, as palavras mais faladas na Bíblia, né? Em milagres, quando se fala em milagres, fala cerca de 27 vezes a palavra milagre na Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse. Mentira, 51 vezes. Anjo, 94. Fala também de diabo, cerca de 55 vezes. Pecador, 48 vezes. Pobre, 93 vezes. E rico, 77 vezes. Não sei por que fala mais de pobre do que de rico, né? Profeta, 237 vezes. Servo, essa daqui estoura, 480 vezes. Servo. Eu não sei o que quer dizer esses números aí, irmão. A palavra está sendo lançada. Cabe a você a segurar e guardar no coração, né? São alguns números, mas talvez possa falar com alguém esses números. 66 livros, no qual 39 é do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Todo mundo já sabe decor. Amém? E é interessante que todos os números que aparecem na Bíblia, eles têm um significado. Todos os números, eles têm um significado. 70 vezes 7, que fala da questão do perdão. 7, o número da perfeição. 666, o número que dizem que é da besta. O número 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, os 3 sendo um, né? E ela cita vários números, né? E cada número desse, ele tem um significado, né? E para finalizar essa curiosidade, lógico que tem muito mais outras coisas, se a gente pesquisar, e a gente fica a noite inteira falando, mas não é o grande objetivo dessa noite. O maior capítulo é o Salmo 119, né? E não tentem ler o Salmo 119 à noite, tá, gente? Que na primeira página ali você já está cochilando, é chão. E o menor é o Salmo 117, amém? Então eu convido os irmãos para a gente entrar na palavra. A Dani já está olhando meio torto ali, ele está falando, mas não vai entrar na palavra. Cadê a palavra? Calma, Dani, vamos entrar na palavra. Atos 2. E eu confesso que quando eu li essa passagem, e eu venho lendo durante a semana, ela falou bastante comigo e tem muito significado as coisas que acontecem no dia de hoje na igreja do Senhor. Tem muito significado, tem muito revelações com relação a isso daí. Amém? Então, em Atos 2, a partir do 37. Atos 2, 37. Quantos irmãos folheiram aí a Bíblia? Procuram. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Atos 2, 37. O títulozinho ali, na minha Bíblia, diz As Primeiras Conversões. E diz o seguinte, em 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, arrependeram-se, arrependimento, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões? Que faremos, varões, irmãos? 28. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe,
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou repetir. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Continuando. Vendiam suas propriedades e fazendas. Se repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O último, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, Senhor. Obrigado pela sua palavra. O que eu li agora não precisaria nem ministrar mais. Que acho que aqui já tem muita revelação para a gente entender a igreja de hoje. E isso acontece num período, como eu já disse no início, logo após Pentecostes, que desce o Espírito Santo e aquelas pessoas que estavam reunidas ali começam a falar em línguas, são tomadas pelo Espírito Santo, e logo na sequência, Pedro, ele ministra, ele faz uma pregação para todo aquele povo. E é interessante, olha que detalhe, que estava tendo festa naquela região. E muitas pessoas de outras regiões estavam ali para comemorar, para festejar. Que bom isso, porque teve mais pessoas para Pedro ministrar. E aquelas pessoas foram ministradas, e elas se converteram. Reconheceram Cristo, receberam o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela diz que eram quase 3.000 almas. 3.000 almas na primeira pregação de Pedro. A palavra de Deus, ela diz que são 3.000 almas. Mas se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, alguns teólogos dizem que foram mais pessoas. Porque essas 3.000 almas, até então, seriam homens, mas tinham mulheres também. E tinham crianças também. Dizem aí que é cerca de 5 a 6.000 almas que foram convertidas e receberam o Espírito Santo. Amém? O dobro. E é interessante que nessa história, como eu disse, muitas pessoas viram de fora. E aí eles começaram ali na comunhão. Só que é o seguinte, alguns não tinham trabalho. Como que eles iam viver? Como que eles iam se sustentar? Né? Porque não tinham trabalho. Imagine Perus com 100.000 habitantes, eu sei que é mais, e chega a cerca de mais de 1 milhão de pessoas aqui para morar em Perus. As pessoas que já trabalham aqui vai ficar um pouco saturado, vai ser um pouco mais difícil para conseguir um emprego. E eu faço uma correlação nesse momento, nessa passagem. As pessoas chegando de fora, aquela multidão, todas convertidas, e aí? Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos trabalhar, sendo que não tem nem trabalho para quem mora aqui? Como? E o que é mais fantástico, e a gente tem que trazer para os nossos dias de hoje, eles começaram a partilhar as coisas. A palavra de Deus diz que eles começaram vendendo os seus bens, dando o que tinha, gado, as suas heranças, não fazendo questão disso, e dividindo entre todos, para todos comerem e viverem em comunhão. E se a gente trazer para os dias de hoje, é muito diferente. Essa é a igreja primitiva. A primeira, pode-se dizer que foi a primeira igreja a ser constituída. Os irmãos, eles se reuniam em cada casa, né? Igual nós tínhamos aí até 2 anos atrás, antes da pandemia, nós tínhamos a célula, no qual nós trazíamos uma palavra, um louvor, uma adoração, e lógico, comes e os bebes, que crente não pode ficar sem os comes e bebes, né, Sandro? E
E eles faziam isso. E nesse momento a igreja não era instituída como... ela não era considerada como uma igreja. A igreja, até então, era as pessoas se reunindo ali. E fazendo, compartilhando do que tinham, dividindo do que tinham, tomando café, almoçando, trocando palavra, trocando experiências, até que o imperador, logo na sequência, viu isso daí e constituiu como a igreja. Né? Aí, desde então, a igreja ela vem sendo constituída, né? E tem muito nos termos de hoje de como que é uma igreja, que tem um CNPJ, tem igreja que tem seus funcionários, entre outras coisas, né? Tem salário, enfim. Amém? Mas a igreja daquela época era totalmente diferente dos dias de hoje. Em Atos 20 e 28, diz que a igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. E fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus. Não é a minha, não é a sua. A igreja é de Deus. Nós fazemos parte deste corpo. E Cristo amou a igreja e resgatou com seu próprio sangue. E a gente vê nas Escrituras isso daí. Ele amou e resgatou com seu próprio sangue. Quer dizer, comprou ela. Ou seja, ela pertence a Ele. A igreja é de Deus. Se você ouvir aí fora, a igreja é minha, a igreja... Não. Não, a igreja é de Deus. Eu sei que são palavras, são questões um tanto simples, mas fazem muita diferença na nossa caminhada como igreja bíblica. Nós temos que ter a ciência de determinadas coisas. Essas palavras fazem muita diferença. Em Romanos 12, 5, eu vou citar algumas, aí eu já entro na palavra, tá, gente? Em Romanos 12, 5, complementando o Atos 20 e 28, diz: assim somos muitos, somos um só corpo. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Um só corpo, mas membros um dos outros. A gente já ouviu muitas vezes o pastor e outros ministradores aqui falando que nós fazemos parte do corpo da igreja. Cada um tem um detalhezinho, cada um faz uma parte. O teu pé esquerdo faz uma coisa que a tua mão esquerda não faz. E assim sucessivamente. Cada um faz parte desse corpo. Cada um é importante, cada peça, cada membro é importante para o corpo todo. Cada um fazendo a sua parte. A Bíblia diz que o povo que forma esta igreja é um corpo em Cristo, como eu disse. É unida e não dividida. Não concordo com o que estão falando nessa igreja, vou para outra. Não concordo com o que está sendo ministrado, a cultura que tem essa igreja, vou para outra. Naquela época lá em Atos, em Pedro, não tinha isso. Era todo mundo unido. E a igreja, depois que é constituída pelo imperador, até então na época como igreja, as pessoas elas começaram a se reunir, só que existia choques de informações. Por exemplo, eu concordo com o batismo sendo mergulhado, né? A pessoa é mergulhada. Aí vem outra pessoa e fala assim: não, o batismo tem que ser só uma aguinha na cabeça e pronto. Aí já começou a existir determinadas divergências de pensamentos, né? E se a gente jogar para os dias de hoje, acontece muito isso, né? Eu não concordo com o que é ministrado aqui, então eu vou procurar outro lugar. Tirando essas coisas, existe muito, como já se falou, muito mimizinho, né? As pessoas acabam se ofendendo por pouca coisa. Mesmo o irmão não olhou, o irmão não fez a paz, não deu a paz para mim, né? E a gente acaba se magoando e se ferindo por conta disso. E acaba, vou procurar outra igreja, né? E eu falo essa palavra principalmente para mim, que outra hora eu era assim, meio que mimizinho, né? Vamos para outra igreja, vamos procurar outra igreja. Mas será que a igreja que
que está errada, ou será que é eu que preciso mudar? Será que é eu que preciso mudar? Será que é algo em mim que precisa ser mudado? Né? Então o Espírito Santo em cada membro da igreja une não somente em Cristo, mas uns aos outros. O que faz nós termos essa nossa união, é claro que é a amizade, é claro que é a comida, é claro que é conversar, é brincar, dar risada, mas o que faz principalmente essa união e quem proporciona isso é o Espírito Santo. Essa nossa união de igreja. Não somente em 4 paredes aqui, né? Porque é fácil estar unido aqui e fora daqui. E nas nossas casas. Amém? E uma igreja, para ser bíblica, ela precisa cumprir vários princípios. Eu sei que em uma ministração aqui do pastor, ele citou alguns princípios, né? Outros irmãos já citaram alguns princípios. E eu gostaria de dar uma continuidade a esses princípios, que mexeu muito comigo. Eu confesso que eu queria fugir um pouco disso daí, mas não tem como fugir de princípios. Todo mundo tem que ter princípios para viver em comunidade, viver o nosso dia a dia, viver em igreja. Existem princípios. E eu coloco esses princípios, vou colocar entre aspas bem grande, algumas regrinhas, para ter o bom convívio. E um que eu gostaria de citar, o primeiro aqui, é crer na Bíblia. Crer na palavra de Deus. A Nani não está aqui, mas como eu disse no início, foi o livro que foi mais escrito, né? E é interessante que esse livro fechado é apenas um livro. É apenas um livro, né? Mas ele aberto, ele é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. E o mais fantástico de tudo é que o autor está presente. O autor desse livro, ele está presente com a gente, quando a gente lê. Quando a gente pede o discernimento do Espírito Santo, Pai, usa minha mente, usa meus olhos para ler essa palavra e entender aquilo que o Senhor quer falar. Fala comigo. Ele está presente. Ele está presente. Amém? Então, primeiro nós temos que crer na Bíblia, que essa é a palavra de Deus. Ah, mas foi escrita por homens usados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive do meu pai, falar, mas foi o homem que escreveu a Bíblia, mas o homem é falho. Realmente o homem é falho, mas aqueles homens eram usados pelo Espírito Santo. E assim escreveram a Bíblia. Nós temos que crer que ela é a palavra de Deus. Creio que todo mundo crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação de Deus que nos foi dada de forma escrita. Inspirada por Deus desde Gênesis a Apocalipse. Ela também, nós temos que entender que crer na Bíblia é crer que ela tem toda a autoridade sobre toda a autoridade. Ela tem autoridade sobre a Constituição do Brasil, sobre a Constituição dos Estados Unidos. Inclusive, já foi falado aqui, a Constituição dos Estados Unidos foi pautada na Bíblia. Quando um governador, quando um presidente, ele é eleito, e antes de ele assumir o poder, ele faz um juramento em cima da Bíblia. Então, ela é a autoridade sobre toda a autoridade. Sobre toda a autoridade. E ela rejeita qualquer ensino que não se harmoniza com ela. Tudo que foge daqui, ela rejeita. Tudo que é contrário à palavra de Deus, ela rejeita. E pode ter certeza, queridos, tudo que é contrário à palavra de Deus, se você seguir, você cai num buraco. Antes de, pela misericórdia de Deus, virar evangélico, eu frequentei outras religiões. Eu fui católico, já frequentei algumas espiritismo, mesa branca, enfim, candomblé, essas coisas. E no espiritismo tem a Bíblia, que eles falam que é dele, que é escrita segundo Allan Kardec, né? Tem até algumas coisinhas bonitas ali. Mas a nossa palavra, a única e verdadeira palavra que salva, que liberta, que transforma, é escrita por Deus. É influenciada e escrita por Deus. É a única.
Ah, mas é bonitinho que está escrito lá. Não. Existem igrejas aí, demoníacas aí, que eles têm a própria Bíblia. Bíblia do diabo, eu já ouvi falar. Né? Então, o inimigo ele faz de tudo para copiar aquilo que dá certo, aquilo que é verdadeiro. Misericórdia daqueles que acabam caindo nessa armadilha. Misericórdia. Então nós entendemos que crer na Bíblia, nós devemos rejeitar qualquer tipo de ensino. A Bíblia rejeita qualquer tipo de ensino contrário à palavra de Deus. Amém? B. Obedecer à Bíblia. Ah, mas isso é fácil. Será que realmente é fácil obedecer à Bíblia? Nós temos que entender que ler é uma coisa, e seguir e agir conforme isso nos está instruindo é totalmente diferente. Eu creio que muitos aqui já leram a Bíblia. Eu, particularmente, já li a Bíblia 2 vezes, uma quando católico e outra quando estava no mundo. Mas uma coisa é ler e entender a Bíblia. Antes eu lia por ler. Mas eu lia o Salmo 23 lá, que ficava amarelado, né, em cima da minha cômoda lá. E ainda beijava, tal, até amarelado. Né? Como se aquilo fosse me salvar. Como se aquilo fosse como uma mandinga. A gente acaba colocando a nossa Bíblia como uma mandinga. Vou colocar ali no Salmo 91, ou no Salmo 23, e ela vai me livrar de todo o mal. Ela vai me salvar, ela vai proteger a minha casa. Será? Será que se você não ler, não entender, não ter o discernimento, não agir, não desmaiar a espada, você não vai estar protegido. Você não vai ter esse discernimento, você não vai ter essa sabedoria. Você não vai entender muitas coisas. Né? Uma Bíblia aberta é apenas uma Bíblia aberta. Agora, se você ler, entender e principalmente agir mediante aquilo que está dizendo aqui, meu amigão, é o Espírito Santo te usando. Amém? Então nós devemos então obedecer à Bíblia. Uma igreja bíblica não somente crê, mas obedece. Aquilo que é ministrado aqui em cima, né? Aquilo que você lê na tua casa, obedecer. Muitos dizem que crê, mas os demônios também criam. Eles criam na Bíblia. Mas eles estremecem. E quando se fala em demônio crer e conhecer, existem várias passagens na Bíblia que demonstram isso. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, ficou durante 40 lá, ele sentiu fome, ele estava em jejum. E o demônio tentou ele por várias coisas, tanto de comida quanto poderio. Mas Jesus rebatia ao demônio mediante a palavra. Porque o demônio ele conhece a palavra até mais do que nós. Ele conhece a palavra. E uma outra citação que fala também sobre o conhecer da palavra e conhecer a Jesus, foi quando Jesus ele entrou lá na terra de Gadara, onde tinham os porcos, tinham os endemoniados, e os demônios já conheciam quem era Jesus. E muitos hoje em dia não conhecem quem é esse Jesus, a quem nós servimos. Então os demônios já conheciam e pediam misericórdia. Manda a gente para aquela manada de porco. Os próprios demônios já conheciam quem era Jesus. E muitos de hoje em dia não conhecem quem é o nosso Jesus. E essa culpa é minha, é culpa de vocês. A palavra de Deus diz que para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Mas o pregar não é simplesmente ir num determinado local. O pregar é no teu dia a dia, dentro de casa, na condução, no trabalho. Esse é o pregar. E mais do que falar, é o agir. Porque as pessoas são muito visuais. E qual que é a forma com que você tem se comportado em determinados lugares fora da igreja? Como que é o teu comportamento? Você traz mais do Espírito Santo, mais de Jesus, ou mais de coisas mundanas que são passageiras? Fica essa questão. E cada dia é uma luta.
Quem mais tem reinado na nossa vida? O Espírito Santo ou as trevas? O Espírito Santo ou a carne? Essa forma de fé é morta, pois se eu leio e não obedeço a Bíblia, é uma fé morta. Eu creio na palavra. Será que realmente crê? Será que realmente você crê naquilo que está escrito? Pois nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E isso fecha o não só ler, mas agir, o fazer. Amém? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. E isso não é segundo Pércio, primeiro... Não. É 1 João 2,4. Você pode conferir lá. Ela diz que aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está verdade nenhuma. Ou seja, é mentiroso. Ele é mentiroso. Além de crer na Bíblia, além de obedecer o que a Bíblia nos diz, uma igreja bíblica, ela prega o que diz a Bíblia. Mas quando se fala em prega, não é só o pastor, a pastora, estando aqui ministrando uma palavra, não é só isso. É pregando no nosso dia a dia, é falando por irmão de Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que renova. Tal como Jesus ordenou, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando tudo o que vos tenho mandado. Isso é um mandamento, está lá em Mateus 28. Prega toda a Bíblia, todas as coisas, não só o que é interessante para mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Então, se ele me disse que nada me faltará, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, porque ele disse que não vai me faltar. Não é bem assim, né? Geralmente, se pregam aquilo que convém aos olhos e o que convém ao coração. Se nós não fôssemos uma igreja pautada na Bíblia, nós pregaríamos só dízimos, ofertas e prosperidade. Tenho certeza que estaria muito mais cheia. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Aqui se prega a verdade. Aqui se prega a palavra de Deus. Não há nenhuma blasfêmia. Aqui se prega o verdadeiro evangelho. E que a gente possa agir conforme esse evangelho, fora dessas quatro paredes. Então, quando Jesus nos fala para pregar toda a Bíblia, todas as coisas, não somente o popular, aquilo que agrada e conforta o coração das pessoas. Frases isoladas, né? Porque tem um texto e um contexto. Não é simplesmente ler uma passagem que te agrada o coração, enche os olhos, mas que contexto que está dizendo aquilo ali? Né? Da onde que vem o porquê disso daí? Não somente os pastores pregam o evangelho, mas também os membros também. Por isso, devemos estar cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você prega a palavra, não heresia. Não segundo o Pércio acha, não segundo a Dani acha. Você prega a palavra de Deus. Então nós entendemos que uma igreja bíblica, ela crê na Bíblia, ela obedece, ela prega e também ela preocupa com o bom-estar ou bem-estar espiritual de cada membro. Uma igreja bíblica, ela se preocupa com o bem-estar espiritual de cada membro. Cada membro. E eu vejo isso. A preocupação dos pastores, não só dos pastores, mas dos membros, um para com os outros. Por parte dos pastores, eles chamam de vez em quando na casa deles aí para dar umas chamadas. Semana passada, inclusive, foi uma. Né? Mas amém.
A gente tem que estar disposto a ser lapidado e melhorar aquilo que não está legal. Com certeza quem já é membro aí pode ter, tá na agenda aí para ser chamado, viu? Fique esperto. Não é só comida, viu, Sandro? Amém. Então, ela se preocupa com a vida espiritual de cada membro. Como que está a vida espiritual daquele membro, daquele irmão? E isso é responsabilidade nossa também. Os membros devem se preocupar pelo bem-estar de todos os demais. Não adianta eu só estar bem, só estar legal, tá legal, mas aquele irmão que está tendo uma dificuldade em determinada área de sua vida, né? Será que eu posso ajudar? Porque o fardo é grande, o fardo é pesado. Hoje nós temos cerca de 150? 150 membros, eu profetizo. Imagine quando tiver mais de 3 mil membros. Né? Quando o Pedro ministrou, mais de 3 mil almas. Na verdade, mais, né? 5 a 6 mil. Né? Imagina. Então, nós devemos também alimentar os membros com ensino bíblico. E olha que interessante, nós tínhamos aqui teologia, né? Nós não temos mais, mas era um ensino bíblico também. Nós temos aqui de segunda-feira a escola profética, no qual você mergulha no profético, entende e conhece coisas que jamais você imaginava, você tem experiências. Na terça-feira nós temos escola, né? Nós temos escola, e todo momento está tendo informação. Todo momento nós temos informação. Tem encontro de casais, no qual você aprende muitas coisas relacionadas ao casamento. Nós temos culto kids, né? Que você, querendo ou não, aprende também muitas coisas, né? De como tratar, de como observar, de como agir com o teu filho, né? Porque os futuros profetas dessa geração, né? Então a igreja, ela alimenta os membros com o ensino bíblico. E tudo que é falado, tudo que é organizado, é pautado na palavra de Deus. Nenhuma heresia. Tudo é pautado na palavra de Deus. Amém? Então, os guia com conselhos sãos. E quando necessário, com disciplina amorosa e espiritual. De maneira alguma o pastor vai dar voador em nenhum membro, mesmo que não concorde com determinadas coisas, mesmo que esteja contrário àquilo que é ministrado, né? Sempre com amor, sempre com amor. Pelo menos para mim sempre foi assim, sempre com amor, sempre com amor. Porque na ignorância, na estupidez, que de vez em quando, né, a carne tenta aflorar, não vai levar a lugar nenhum. Né? E eu conheço os pastores que eu tenho, e isso eu não preciso puxar saco, sempre com amor. Sempre com amor e paciência. E haja paciência, né, pastor? Haja, né? Mas de vez em quando é bom dar uma puxadinha, falar um pouquinho mais alto, né, pastor? Tem uns cabras aí que é um pouco mais difícil. Mas amém. E quando fala sobre os conselhos, está pautado em 2 Timóteo e também em Tessalonicenses, né? Com amor, né? Com amor a gente demonstra o Espírito Santo agindo em nós para com o outro. Lembra da ministração semana passada do Samuel, para quem estava aqui, que fala sobre o amor. Sobre o amor. E não é um amor para a gente, é um amor para com o próximo. O amor para com o teu amigo do lado. Esse é o amor. Então, uma igreja bíblica, ela também emprega os princípios bíblicos na vida diária. Os princípios bíblicos na vida diária. Existem alguns princípios, né, que devem ser usados, devem ser vividos na nossa vida diária. Questão de caráter, questão de mordomia, questões de semear e colher. Planta, logo colhe. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Ação e reação. A questão também de aliança com as pessoas do corpo, né? Alianças com o próximo, aliança com o irmão do lado, né? Em busca do mesmo objetivo, em busca do mesmo alvo, que é Cristo. A palavra de Deus é muito clara sobre o poder
da nossa língua. E eu repito essa frase. A palavra de Deus ela é muito clara sobre o poder da nossa língua. Lá em Tiago ele fala sobre o poder da nossa língua. Poder de trazer vida, esperança, né? Trazer a presença de Deus, a palavra de Deus, mas também o poder de trazer desgraça, maldade e morte. Se nós analisarmos hoje, a nossa língua traz mais palavras de vida ou palavras de morte, né? Através de uma palavra pode existir uma guerra, né? Basta uma palavra apenas. Assim como basta uma palavra de Deus também apenas para tudo isso daqui acabar. Apenas uma palavra. E a Bíblia é o nosso manual de conduta, né? Quando você compra um brinquedo ou algum produto, vem com um manualzinho lá de você montar, né? Eu cito o exemplo, um guarda-roupa que eu montei já um tempinho para o Natan. Não, eu mesmo vou montar. Vem com o manualzinho, vem com as fotinhas. Mas para você que não está acostumado com aquilo, você quebra um pouquinho de cabeça. O montador em 20 minutos. Eu, que não manjo muito, 2 dias. Né? Ainda falta uma porta aqui, fica um pouco torto ali, a gaveta não entra direito, mas veio com o manual. Talvez eu, pela essa ansiedade, né, montei ali e a gaveta não entra, e quando você puxa a gaveta, sai a tampa, enfim, né, mas veio o manual. Assim é a nossa Bíblia. Esse é o nosso manual de conduta, de uma vida plena, sem sacrifício, sem problemas. Não. No mundo você teria aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está contigo. Então nós vimos. Vocês estão aí, igreja? Estão bem? Amém? Vamos lá. É uma palavra mais de estudo, irmão. Cada um ministra de uma forma. Eu sei que a Dani queria que eu estivesse levitando aqui no ar, mas não hoje, mano. Deixa para a escola de profetas. Cada um ministra de uma forma. Deus ele toca cada um de uma forma. Eu gosto muito da explicação, de dar essa explanada, que eu fico tão fervoroso em compartilhar aquilo que eu aprendo nas entrelinhas, que eu gosto de compartilhar. Amém? Então nós aprendemos que uma igreja bíblica, ela crê, ela obedece, ela prega, ela se preocupa com a vida espiritual dos membros, ela tem os princípios bíblicos na vida diária, no seu dia a dia. Estou acabando já, tem mais 95 aí, tá? E exige a santidade dos membros. É o mínimo, gente. Nós estamos numa igreja bíblica, numa igreja profética. É o mínimo que nós devemos ter, é santidade. Santidade. O Deus Santo sempre exigiu a santidade do seu povo. E está lá em 1 Pedro. Sede santo, porque eu sou santo. Seja santo vocês também, porque eu sou santo. Não eu. Eu não. Mas nós devemos ser santos. Amém? Na verdade, não haverá salvação nem vida eterna. E não haverá céu se não houver santidade. Posso ajudar, dar comida para os pobres, vestir, dar todo o meu dinheiro, dar todos os meus bens. Se não existir santidade, uma igreja bíblica, ela guarda a sua pureza, uma igreja pura, assim como as 10 virgens, né? Pura, sem mácula, sem mancha, pura, transparente. Amém? Então nós entendemos que uma igreja ela tem alguns princípios para serem seguidos, algumas regrinhas, né? E cabe a você a nós assimilarmos essas regrinhas para ter um bom convívio, um bom direcionamento, o único caminho. Então nós entendemos que, repitam comigo,
que uma igreja bíblica, ela precisa crer na Bíblia. Crer na Bíblia. Obedecer à Bíblia. Pregar a Bíblia. Preocupar-se com o bem-estar espiritual. Olha para o lado do seu irmão. Adoro fazer isso. Sempre quis. Ela precisa também empregar os princípios bíblicos na vida diária. E exige a santidade dos membros. Santidade dos membros. Santidade. Santidade. Amém? Fique de pé, queridos. Em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos diz tudo o que precisamos saber. Você não entendeu? Ela nos diz tudo o que nós precisamos saber. O nosso manual de conduta, de como devemos agir, de como devemos reagir. Para reconhecer, formar e ser uma igreja bíblica, ela já nos diz tudo sobre isso. Basta você ler. Deixa aquela preguiça do lado. Deixa aqueles teus compromissos, que muitas vezes podem ser adiados, para ler a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Veja você o que ela te diz no teu secreto, no teu quarto, antes de dormir ou quando você acorda ou durante o dia. Veja o que ela fala com você. Na pré-leitura, peça discernimento para o Espírito Santo para falar contigo, te revelar aquilo que na verdade já é revelado, para Ele falar com você. Porque não é em vão a leitura. Com certeza o Espírito Santo vai falar com você. Fala com você quando você abre a palavra de Deus. Mas lembra, o autor está presente quando você abre e lê a palavra. Basta você pedir esse discernimento. Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Satanás, ele conhece a Bíblia também, até mais do que a gente. Cabe a nós, cristão, que bate no peito, que fala que é cristão, ler e entender aquilo que está nos dizendo. E mais do que isso, agir, fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Devemos buscar ser uma igreja fiel a Deus, leal, pura e obediente. Fiel, pura, leal e obediente. Amém? Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, possa ter vindo de encontro ao que precisamos ouvir, Senhor. Muitas vezes esmorecemos a nossa fé, Pai. Temos preguiça, Senhor, de ler a Tua palavra, que é única, verdadeira e eficaz. Aquela palavra que transforma, renova, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, nos dê essa sabedoria, nos dê esse discernimento, Pai, e essa necessidade de ler a Tua palavra, conhecer aquilo que o Senhor nos revela, Senhor. Se queremos ser uma igreja bíblica, Senhor, que possamos estar pautados na Tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, usar a Tua palavra, Senhor, de forma correta, Pai, para edificar a Tua igreja, edificar os Teus filhos, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, temos fome, Senhor, fome de Ti, Pai, fome da Tua palavra, Senhor. Nos usa, Senhor, verdadeiramente. E mais do que ler, Senhor, possamos agir, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor escreveu e manda-nos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai. Tu és bom, Senhor, em todo o tempo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa chegar naqueles lugares aonde, Senhor, não chegou, Pai. Que ela possa chegar.
nesses lugares, Pai. E essas pessoas possam conhecer. Nos usa, Senhor, para transmitir a Tua palavra e viver, Senhor. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Eu amo a Tua igreja, Senhor. Nós te amamos. Nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho. Misericórdia, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.